Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e que a paz seja perene em seu viver. Vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Hoje nosso tema é a mumificação no Egito Antigo. Nosso objetivo é entender o processo de mumificação como parte da religião e do conhecimento no Antigo Egito. A mumificação nasceu no Egito Antigo, motivada por questões associadas à religião e ao conhecer. Esta crença está relacionada à organização sociopolítica e religiosa do Antigo Egito. O deus Osíris, primeiro faraó segundo a religião, teria sido assassinado por seu irmão Sete. Após ser morto, Osíris teve seu corpo embalsamado por Anubis e assim recebeu a vida eterna. Os deuses teriam criado o mundo paralelo no Egito Antigo, e este mundo era o mundo dos mortos, para que Osíris governasse a vida além do túmulo, sendo esta uma cópia das obras faraônicas no Antigo Egito. Para Cardoso, a crença na mumificação passou a se desenvolver no Antigo Egito a partir de que esse processo da mumificação passou a ser conhecido. Desse modo, todos queriam ter a oportunidade de renascer no mundo dos mortos. Logo, a morte não era vista como um fim, mas como o início de uma nova existência. Nesse sentido, motivado pela crença religiosa e pelo aparelho estatal faraônico, no Egito acreditava-se que o corpo era constituído por diversas partes. Por exemplo, o coração, Ibi, o nome, Ren, a sombra, Shu, a força vital, Ka, a personalidade, Ba, e o princípio da imortalidade, Aqui. Contudo, para este povo do Antigo Egito, o princípio da imortalidade era Aqui, resultado da união entre Ka e Ba. Só continuaria existindo tendo o corpo físico, Ket, sido conservado através da mumificação. Então é bom saber que a mumificação ela vai além da crença religiosa, vai além do aspecto político, ela vai no sentido do conhecer, da ciência. Conforme a história religiosa no Egito, após a morte se buscava garantir a existência a partir da realização da mumificação, ou seja, a preservação do corpo físico. Este processo ocorria em uma construção próxima ao rio Nilo. É bom lembrar que toda a vida no Antigo Egito está associada ao Nilo. Alguns historiadores dizem que o Egito é o Nilo e que o Nilo é o Egito. Nesta casa conhecida como a Casa dos Mortos, lá ficavam os sacerdotes, responsáveis por todas as etapas do processo de mumificação. Sendo assim, este local era visto como um local religioso, um local do encontro entre a vida prática e a vida espiritual. O ritual variava de acordo com a estratificação social, ou seja, com a categoria social. O escravo, o pobre, o miserável, o camponês, o militar, o comerciante, a nobreza e o faraó. De acordo com a estratificação social era que se dava o processo. No início, somente aqueles considerados mais importantes se faziam mumificar. Porém, com o passar do tempo, notou-se uma popularização desse ritual funerário. Mas afinal, como era feita a mumificação? Ao chegar à casa dos mortos, o corpo seria lavado com óleo aromático, em sinal de purificação
de todo o mal feito. Feito isso, um sacerdote capacitado utilizava uma lâmina feita de pedra vulcânica para cortar o lado esquerdo do abdômen do morto, em uma abertura de 10 a 12 centímetros, por onde se retirariam todos os órgãos. Cada órgão era lavado e posto num vaso de canópico correspondente. O vaso tinha uma tampa em formato do deus Hapi, que deveria receber os órgãos, com suas representações diversas. Nesse processo, o único órgão que ficava no corpo era o coração, pois, segundo a mitologia no Antigo Egito, o coração era considerado uma parte integrante do corpo não físico, do pensar, do olhar e do caminhar. Era o centro de toda a consciência do indivíduo. Deveria estar no corpo para que cá pudesse reconhecer a pessoa e renascer no mundo dos mortos. No Antigo Egito, acreditava que após a mumificação, o deus Anubis conduziria a pessoa até uma balança, na qual iriam comparar o peso do coração da pessoa com a pena da deusa Naat. Nesse sentido, era representado pela deusa a ordem, a justiça e a verdade. Caso o coração fosse mais leve, o morto teria direito de renascer além túmulo. Então Horus o conduziria até Osíris, para que concedesse o direito à vida eterna. Entretanto, se o coração fosse mais pesado do que a pena de Naat, significaria que a pessoa não estava com a consciência leve, ou seja, não teria salvação. Desse modo, a vida que ela levou era uma vida má. Por isso, outra deusa, chamada de Amit, comeria o coração da pessoa para que esta nunca mais renascesse. Ainda no processo de mumificação, após a retirada dos órgãos, o corpo era levado e repousaria cerca de 40 dias coberto de sal, chamado de natrão, até que completasse o tempo. Sendo assim, seria enfaixada com as próprias roupas que a pessoa usou em vida. Um sacerdote rasgava as roupas, enquanto outros as envolviam no corpo, passando mel e leite de figo, para que as faixas não soltassem. Enfim, a múmia receberia o seu ataúde inteiramente adornado, por dentro e por fora, expondo a pessoa, o nome e o ofício. Assim a mumificação termina. O corpo é colocado no caixão e é posto dentro de uma cova, normalmente de pedra. Entre os tipos mais conhecidos de cova estão as pirâmides, que nós conhecemos muito bem, e as mastabas. É isso aí. É importante perceber que a história é um conjunto de fatos, um conjunto de olhares e que faz com que possamos aprender. A mumificação faz parte do conhecer de um povo que viveu aí por volta de 4.000 anos de nossa era. É isso aí, aquele abraço e até mais. Dê um joinha e vamos que vamos.